Bolsonaro mantém a mesma estratégia na Polícia Federal e apavora a esquerda. Vimos o presidente Jair Bolsonaro fazer a nomeação hoje, né, do diretor da Polícia Federal, o Rolando de Souza. Né? Até então, uma pessoa aí desconhecida no cenário político, né, mas não desconhecida, obviamente, dentro da Polícia Federal. E a estratégia do presidente se mantém a mesma. E qual é a estratégia do presidente? Né? É aqui que tem que ficar claro. Porque nós vemos muitas narrativas, algumas engraçadas, mas é engraçado por ver a esquerda se apavorando, como por exemplo o Marcelo Freixo, que tuitou hoje, logo após a nomeação, né, no Diário Oficial por parte do presidente. Marcelo Freixo tuitou o seguinte: urgente! Bolsonaro acaba de nomear o braço direito de Alexandre Ramagem para o comando da PF. O presidente segue com seus ataques para tentar transformar a corporação numa polícia a serviço da família. Isso aqui, esse tweet histérico e nervoso, preocupado, do deputado de extrema esquerda Marcelo Freixo, nos dá bem um indicativo de qual é o problema na estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Freixo diz aqui, inclusive isso é a narrativa de muitos, né, que endossaram aquele ato, aquele ativismo judicial do ministro Alexandre de Moraes, né, que impediu a nomeação do Ramagem, né, o presidente poderia até recorrer nesse ponto, mas o presidente fez uma tacada melhor ainda, e depois dessa nomeação do presidente fica claro aqui qual é a intenção do presidente Jair Bolsonaro, e obviamente que não é fazer uma polícia a serviço da sua família. Isso não passa de papo furado da esquerda para tentar deslegitimar, né, as nomeações do presidente. O que o Bolsonaro está fazendo aqui é o seguinte, isso é um recado claro, meus amigos. Bolsonaro está pegando um cara da ABIN com informações e colocando na Polícia Federal. Ah, sim, isso aí é informação óbvia, né? Se ele veio da ABIN para a Polícia Federal, qual é a novidade disso? A novidade, amigo, é que a ABIN, ela trabalha com inteligência, trabalha com espionagem. E muito das informações da ABIN, elas não podem ser usadas judicialmente, né? Porque muitas vezes elas são escutas telefônicas, são coisas feitas sem autorização judicial, né? E dessa forma impede que possa ser usado num processo. Vamos supor, por exemplo, aí, o caso Adélio. Vamos supor que a ABIN tem as informações de quem pagou os advogados caríssimos do Adélio. Bem, se ela entrou aí, né, obteve essas informações sem autorização judicial, que seria óbvio, porque não teve nenhuma decisão judicial para isso, né, ele não poderia ser usado no processo. Então você tem as informações, mas não pode utilizar. Serve apenas para prevenir, né? É isso que o GSI, lá, o Gabinete de Segurança Institucional do presidente, do general Augusto Heleno, faz. Ele usa essas informações da ABIN para poder prevenir, para um suposto ataque ao presidente, uma suposta insurgência, uma convulsão social, coisa do tipo, tá? O que a gente está fazendo aqui, por isso que o medo dessa gente é tão grande, e aí tem medo dentro do Supremo Tribunal Federal e medo dentro do setor político. É enorme, como por exemplo aí do caso do Marcelo Freixo. E óbvio, eles têm que criar uma narrativa para isso, porque quer proteger os filhos e tudo mais. Mas o que acontece aqui, a gente está pegando um cara da ABIN, seria o Ramagem, né? Não será mais, mas será o número 2. Porque o Rolando aí de Souza, ele é o número 2 o braço direito do Ramagem, né? Então, praticamente, o presidente falou, tá bom, não pode ser o Ramagem, então vou colocar o número 2. E aí é que está o problema. Porque o grande problema não era porque o Ramagem, supostamente, era amigo do presidente, né? O que não é uma narrativa verdadeira, porque o presidente Jair Bolsonaro conheceu o Ramagem, no final, ele já eleito, né, que o Ramagem foi fazer a segurança para a família dele, então não é um amigão de infância, né, não é nenhum amigo mesmo. Então, qual é o grande problema? O problema é que o Ramagem era da ABIN, né, e eles sabem que ali estaria, o Ramagem tem informações, e o Ramagem na diretoria da Polícia Federal, né, você já sabendo aonde tem que ir, você pode produzir provas, né? Você pode conseguir essas provas legalmente e aí sim avançar processos importantes, inclusive como nesse caso do Adélio, que é só um exemplo. Existem tantos outros aí que podem ser atrapalhados pela Polícia Federal. Vale lembrar que a Operação Lava Jato praticamente
não prendeu ninguém do PSDB, mas a gente tem muitos indicados no PSDB. Vamos lembrar, por exemplo, que o Botafogo da Odebrecht, que estava na lista, né, da Odebrecht, o Rodrigo Maia, não teve nenhum avanço no processo contra ele. Mas se você consegue provas contundentes, e provavelmente a BIM é a chave, né, para conseguir essas provas, você consegue avançar esse processo judicial de maneira muito mais rápida, né, e de maneira muito mais contundente, sem nenhuma chance, né, de ser derrubado lá na frente. Então esse é o pânico verdadeiro que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal e é o pânico que acontece no setor político, principalmente no setor de esquerda, né? Eu queria entender qual é o grande medo do Marcelo Freixo, o medo real. Então, a jogada, a estratégia do presidente Jair Bolsonaro é justamente mandar o recado e dizer: vai ser alguém da BIM. Se não pode ser o Ramagem, vai ser o número 2. Inclusive, aqui vale a pena dizer que o novo diretor da Polícia Federal também não é nenhum delegado que caiu do céu. O cara tem uma carreira, tem um currículo, né? Ele foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas de 2018 a 2019. É um cara que trabalhou muito na questão aí de desvio de dinheiro no Distrito Federal, trabalhou nisso também em Rondônia. Então é um cara que está, né, por dentro aí, né, tem essa expertise nessa prática aí de combater, nessa prática de combater a corrupção. Então isso também deixa muita gente de cabelo em pé. E o próprio Dias Toffoli, né, não está muito satisfeito aí com as atitudes dos seus colegas, porque o Dias Toffoli, né, ele está se mostrando um cara que não é tão ignorante assim como nós pensávamos, né? Afinal, ele é um cara que não conseguiu passar nem nos concursos aí que ele fez. Mas o Dias Toffoli está vendo que essas atitudes dos seus colegas, como Alexandre de Moraes, está ocasionando um grande levante popular, como nós vimos ontem, né? E aquilo ali é uma pequena amostra em Brasília. Se realmente tocar, né, no presidente da República, a coisa vai ser muito maior. E aí com caminhoneiros, e aí com uma grande estrutura de manifestações nas ruas. Aquilo foi só um aperitivo, e um aperitivo muito bonito, por sinal. E isso deixou todo mundo de cabelo em pé, todo mundo que eu digo, o pessoal que está do lado de lá, e alguns conspiracionistas também. Então, é muito perigoso para eles ter alguém da BIM com informações de inteligência na Polícia Federal. Porque a Polícia Federal tem uns meios para fazer a diligência, prender. E aí, meu amigo, vai ser um salve-se quem puder. E muita coisa virá à tona. Então a estratégia do presidente Jair Bolsonaro está excelente. Ele vai colocar alguém da BIM, né, o braço direito aí do Ramagem, que era o cara que ele realmente gostaria que estivesse lá. E, inclusive, né, teve gente chamando que é o laranja do Ramagem. Meu amigo, o que importa é que o presidente não se dobrou. Como eu disse, ele poderia ter feito recorrido da decisão do Ramagem, né? Inclusive ele chegou a dizer em algum momento que ia recorrer. Mas aí a gente ia perder alguns dias. E o que está acontecendo? Qual é a grande jogada aqui, meus amigos? Prestem atenção. O que eu falei no meu vídeo anteontem é o seguinte, que a jogada do Celso de Mello de antecipar o depoimento do Moro, né, para 5 dias, isso para eles é ótimo. Porque enquanto o Bolsonaro está recorrendo da decisão do Ramagem, o processo do Moro lá está correndo e tantas outras coisas, com o Rossetti no comando da Polícia Federal. O Rossetti que era o cara que o Moro queria indicar. Então é melhor, até sair uma liminar, até ter um julgamento do recurso do presidente, coloca logo um outro cara lá, que é o braço direito do Ramagem, e a gente não perde tempo. Então foi excelente, foi fundamental essa postura do presidente Jair Bolsonaro e provavelmente então Deus nos acuda hoje. Inclusive, por falar, né, de setores políticos, né? Tivemos toda aquela gritaria, né, de setores políticos e setores da imprensa tentando reduzir o grande ato de ontem como se fosse apenas um ato de uma agressão a um jornalista, o que ficou provado depois que nem agressão houve, né? Houve realmente uma expulsão dele dali, você pode chamar isso de agressão, mas o que foi noticiado é que ele teria sido espancado, levado socos, chutes, isso não aconteceu, tá? Então, o que acontece nesse exato momento é uma cobrança. O general Mourão, né, e as Forças Armadas, eles teriam que dar uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Não. O presidente, ele disse que as Forças Armadas estão com o povo. O presidente não disse que as Forças Armadas estão com ele para um golpe. E eles entenderam muito bem o recado. E esse recado é que deixa eles completamente nervosos. Inclusive, o general Mourão manifestou-se agora pela manhã, né? Ele tuitou o seguinte:
Abre aspas. Neste momento em que você deseja alterar o ambiente nacional pela discórdia e pela intriga, é importante deixar claro, como o presidente Jair Bolsonaro registrado ontem, que ninguém irá descumprir a Constituição. Agora, cada poder tem seus limites e requisitos. Entenderam o recado do Mourão? Assim como o presidente disse ontem que eles teriam também que cumprir a Constituição, o que o Mourão está dizendo é isso aqui. Todos os poderes ali têm os seus deveres, né, e os seus requisitos, limites. Eles têm as suas prerrogativas. E quando um poder interfere no outro, como o Alexandre de Moraes fez, dá margem para o outro também resistir àquela ordem ilegal. E é tudo isso que eles não querem nesse exato momento. Então, será uma semana muito tensa em Brasília. Agora eu digo que quem dormirá, quem não conseguirá dormir, né, será o lado de lá. O lado de cá está mais tranquilo, apoio popular, o povo seguindo firme e forte com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o engajamento nas redes sociais continua alto, pesquisas para campanha eleitoral, pesquisas para eleições, né, em 2022, mostrando o presidente também lá em primeiro lugar. Sucesso total, Bolsonaro é o único líder legítimo da nossa pátria. Aqui foi Alan Frutuoso, se inscreva no canal, até a próxima, tchau, tchau.